Olá, turma, aula 2 das orientações de estudo do terceiro bimestre, quinto ano. Então, na aula 1, nós paramos aqui nesse exercício sobre hora, minuto e segundo. Agora a gente vai continuar a apostila aqui até chegar na hora das frações. Então, na página 15 aqui, ó, a hora e a vez das frações. Então, primeiro, nós vamos recordar os termos de uma fração. Então, uma fração, ela é composta por três elementos. Então, nós temos aqui o numerador, que é esse número que fica em cima, o traço de fração e o denominador, que é esse número que fica embaixo. Cada número que aparece na fração, quando a gente coloca ele como a parte de uma figura, significa que a parte de cima são as partes que vamos considerar. Nesse caso aqui, a gente está considerando as partes em vermelho. Então, o numerador significa as partes em vermelho. O denominador, ele sempre significa o total de partes da figura. Lembrando que fração é só quando eu divido a figura em partes iguais, tá? Tem que ser partes iguais, não é qualquer divisão. Então, nesse caso aqui, em quantas partes iguais a figura foi dividida? Em 5 partes. Nós temos aqui 5 fatias no todo. Cada uma dessas partes representa que fração do inteiro? Então, se eu pegar cada parte dessa, então cada parte dessa é uma parte. Então, cada parte é uma parte. De um total de quantas partes? De um total de 5 partes. Ok? Então, cada parte que compõe essa figura representa 1/5. O numerador é 1 e o denominador é 5. A parte pintada de vermelho representa que fração do inteiro? Aí nós vamos contar. Nós temos 2 partes em vermelho. Então, o numerador é igual a 2. Em quantas partes foi dividida toda a figura? Em 5 partes. Então, nós temos aqui 2/5. Ok? Então, a fração da parte da figura pintada em vermelho, 2/5. É essa fração aqui. Certo? Aí tem um exercício em cima disso. Tá? Então, você tem essa figura aqui, que está pintada que estão algumas partes pintadas de verde aqui, né? E aí vocês vão responder essa figurinha aqui, de acordo com o que a gente viu aqui, certo? Tranquilo. Tem esses outros exercícios aqui em cima do que eu já expliquei. Agora, a gente vai recordar, para fazer esse exercício 2 aqui, a gente vai recordar como é que é a leitura de uma fração. Então, eu fiz um quadro aqui. Leitura de frações. Então, ó, quando o denominador é 2, a gente sempre lê meio ou metade. Então, aqui, ó, 1/2 ou metade. Quando o denominador é 3, a gente fala terça parte ou terço.
Então aqui, ó, como o denominador é igual a 2, então são 2 terços. Quando o denominador é 4, a gente sempre fala quarto ou quarta parte. Então aqui, ó, 1 quarto. Quando o denominador é 5, a gente fala sempre quinto ou quinta parte. Então 3 quintos. Quando o denominador é 6, sexto ou sexta parte. Então 1 sexto. Quando o denominador é 7, a gente lê sétimo ou sétima parte. Então 4 sétimos. Quando o denominador é 8, a gente sempre lê oitavo ou oitava parte. Então nessa fração aqui, 3 oitavos. Quando o denominador é 9, a gente sempre lê nono ou nona parte. Então aqui essa fração é 1 nono. Agora, quando o denominador é 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante, recebe nome especial. Quando o denominador é 10, a gente lê décimo. Quando o denominador é 100, a gente lê centésimo. Quando o denominador é 1000, a gente lê milésimo. E quando o denominador é maior do que 10 e não é nem 100, nem 1000, nem 10.000, nem 100.000 e assim por diante, a gente lê avos. Então, por exemplo, nessa fração, o numerador é 9 e o denominador é 11. Então, a gente lê 9 onzeavos. Nessa outra fração, o numerador é 2 e o denominador é 15. Então, a gente lê 2 quinzeavos. Então, assim que é para fazer no exercício que está na página 16. É para escrever como se lê a fração que você vai colocar na letra A e na letra B, certo? Continuando aqui a nossa revisão, esse outro exercício é a fração de um valor. Então, eu vou começar a explicar aqui para vocês, depois vocês vão continuar o exercício. Aqui está falando que a fatia de pizza separada aqui representa 1/4 e custa R$6. Então significa que se eu pegar uma fatia, R$6. Então cada fatia dessa pizza ela custa R$6, tá? Então aí agora dá para você responder aí o exercício, tá? Quer ver? Esse exercício aqui eu vou usar uma figurinha para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, nós temos essa figurinha. Se eu dividi-la em 4 partes, aí eu vou ver, ó. Então, se eu pintei uma parte, 1/4. Se eu pintei 2 partes, são 2/4. Se eu pintei 3 partes, então são 3/4. Se eu pintei 4 partes, então são 4/4, que é a mesma coisa que um inteiro. Ó, um inteiro é quando numerador e denominador são números iguais. Tá certo? Vamos voltar lá, que daqui a pouco a gente vai voltar aqui. Tipos de frações. Nós temos basicamente 3 tipos de frações. As frações
próprias, impróprias e aparentes. Uma fração é própria quando o numerador ele é menor do que o denominador. Então aqui, ó, 3/5, vou circular aqui. Então 3/5 é uma fração própria. 1/2 é uma fração própria. O numerador é menor do que o denominador, ela representa menos do que 1 inteiro. 15/26 é uma fração própria, ok? Fração imprópria é quando o numerador ele é maior ou igual ao denominador, tá? Então aqui 8/5. 8/5 é uma fração imprópria. Vamos voltar lá naquela figurinha. Ó, 8/5. Se eu pegar aqui 5, ok. Se eu tiver só um inteiro, eu não consigo representar 8/5. Então eu preciso de mais do que um inteiro. Ok? Então é uma fração imprópria, porque ela é mais do que um inteiro. Segunda fração, 13/6. A mesma coisa. Vou pegar aqui, vou colocar, ó, 6. Ó, 12/6 são 2 inteiros. Então eu preciso de mais um inteiro para representar 13/6. Então, ó, o numerador é maior do que o denominador e representa mais do que um inteiro. Nesse caso aqui, até mais do que 2 inteiros. Então é uma fração imprópria. Outra fração imprópria, 29/12. Frações aparentes. Frações aparentes é quando eu posso dividir exatamente o numerador pelo denominador. Então, ó, 8. 8 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 1. Então significa que essa fração aqui, ela corresponde a 1 inteiro. Então por isso que é uma fração aparente. Que é uma fração que pode ser reduzida a um número. 6/2. 6/2, quando eu pego 6 e divido por 2, vai dar exatamente o quê? 3. Então 6/2 são 3 inteiros. 10/5. Se eu pegar 10 e dividir por 5, vai dar exatamente que número? O número 2. Então significa que 10/2 é a mesma coisa que 2 inteiros. Ok? Aí agora aqui você vai, nesse exercício, você vai classificar em própria, imprópria ou aparente. Deixa eu fazer 2 aqui. Então aqui, ó, 8/2. Se eu pegar 8 e dividir por 2, vai dar exatamente o quê? 4, porque 4 vezes 2, 8. Então aqui é uma fração aparente. Agora aqui, ó, quando o numerador é menor do que o denominador, aí não tem dúvida. Aí eu já sei que é uma fração própria, ok? Agora, quando o numerador é maior do que o denominador, aí você tem que fazer a conta e ver se dá a conta exata, de resto zero.
Se der conta exata, então significa que é uma fração aparente. Se não der conta exata, aí é uma fração imprópria. Combinado? Agora aqui, frações com denominadores iguais, a gente soma ou subtrai fazendo a conta nos numeradores. Vou fazer um exemplo aqui. 3 nonos mais 4 nonos. As frações têm o quê? O mesmo denominador. Então a gente vai reduzir a uma mesma fração que tenha o denominador 9. Então a gente repete o denominador e aí a conta que está sendo indicada, a gente faz a conta usando os numeradores. Então aqui vai ficar 3 mais 4. Então, fazendo essa conta, 3 mais 4 é igual a 7. Então, 3 quartos mais 4 nonos é igual a 7 nonos. Ok? Aí você tem que ver se a conta é de adição, é de mais, ou é de subtração, é de menos, tá? Então aí o restante fica para vocês fazerem. Tá certinho? E agora a última parte da apostila 3. Chegamos ao final. Número misto. Número misto são números que têm uma parte inteira e uma parte fracionária. Eu só posso representar como um número misto uma fração que seja imprópria. Ok? Então, ó, aqui nós temos 6 quartos. Vamos fazer colorido aqui? Então aqui, ó, 4. Opa. Deixa eu diminuir aqui. 6 quartos. Então, 6 quartos vai dar mais do que um inteiro. É uma fração imprópria. Se eu escrever como número misto, vai dar 1 inteiro e 2 quartos. Por quê? Porque cada inteiro são 4 quartos. Então, ó, se eu pegar 6, vão ser 2 partes a mais do que 4. Então, 6 quartos vai ser 1 inteiro e 2 quartos. Então, esse número misto é igual a 6 quartos. Vamos voltar lá? Uma maneira fácil de você representar uma fração imprópria como número misto é você ir decompondo. Então, por exemplo, a gente pode escrever 6 quartos da seguinte maneira. Eu vou pegar e eu vou colocar 4 quartos. Por que eu estou pegando 4 quartos? Porque eu sei que quando o numerador ele é igual ao denominador, é um inteiro. Então, ó, 4 quartos mais 2 quartos. Por quê? Porque 6 mais 2 é igual... 4 mais 2 é igual a 6. A gente acabou de ver. Soma de frações. Então aqui, ó,
Isso aqui vai ser 1 inteiro, que é o 4 quartos, 1 inteiro e 2 quartos. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Então esse exercício aqui, vocês vão fazer. Eu vou fazer só a letra A com vocês. Aí acabou a nossa matéria, tá? Da apostila 3. Aí na próxima semana a gente vai ver a apostila 4. Então aqui, ó, 11 quintos. Então 11 eu posso escrever como 5. Eu vou fazer igual vocês vão fazer aí no caderno. Eu posso escrever como 5 mais 5. Eu sempre vou colocando o número que está no denominador, tá? Então, ó, 5 mais 5 é igual a 10. Quanto é que falta para 11? 1. Aí agora eu vou colocar o denominador, que vai ser o mesmo. Então aqui, ó, 5. Aqui vai ser 5. Aqui também 5. Então, aqui, ó, 1 inteiro mais 1 inteiro. Então, aqui no caso, serão 2 inteiros. E 1 quinto. Ok? Se vocês quiserem fazer aqui no simulador, ó, 11 quintos. Então, vou aqui. 5. Ó, não deu, então eu tenho que aumentar aqui. Então, 11 quintos. Aí, como número misto, 2 inteiros e 1 quinto. Eu vou colocar também esse simulador aqui na descrição do vídeo, tá? Aí, quem quiser brincar nesse simulador, vai na descrição do vídeo. Então, pessoal, acabamos a apostila 3, vou colocar as atividades. Até a próxima.